A sociedade é machista. Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose... Você sabia que a igualdade real entre homens e mulheres no Brasil só foi garantida por lei em 1988? Mas essa conquista não caiu do céu. Ela foi fruto do trabalho incansável da famosa bancada do batom. Elas pressionaram, mobilizaram e garantiram que a voz feminina não fosse silenciada. Podemos visualizar o impacto dessa mobilização em vários pontos da nossa Constituição, no âmbito familiar, político, bem como no mundo do trabalho. Como vimos, a efetivação formal da igualdade entre homens e mulheres se deu com a Constituição de 1988. No entanto, na prática, a desigualdade ainda é presente. Ao longo dos anos, algumas medidas que visavam transformar a igualdade até então formal em material foram tomadas. Entre elas estão a Lei Maria da Penha, a Lei da Igualdade Salarial, a Lei das Eleições e a Lei contra a Violência Política. A Lei Maria da Penha busca coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei da Igualdade Salarial foi estabelecida como um mecanismo para garantir que não houvessem disparidades salariais entre homens e mulheres ocupantes do mesmo trabalho ou da mesma função. A Lei da Violência Política e a Lei das Eleições objetivam garantir os direitos de participação política da mulher e uma porcentagem mínima de 30% de mulheres dentro dos partidos políticos. No entanto, mesmo com uma Constituição e com medidas legislativas que visem assegurar a igualdade de gênero, muitos cargos políticos e de poder ainda são ocupados majoritariamente por homens, reforçando o caráter patriarcalista e desigual da nossa sociedade. Brasil, um país onde as mulheres são a força motriz da democracia. Representam 53% do eleitorado e 68% dos mesários voluntários. Mas, quando olhamos para as cadeiras de poder, o cenário muda. Em 2020, apenas 1% das cidades brasileiras possuíam câmaras majoritariamente femininas. Avançamos para 2024, com apenas 18% das vagas ocupadas por vereadoras, número de 10.654 vereadoras eleitas. No Executivo, o abismo persiste. Apenas 663 prefeitas eleitas. E em todo o território nacional, apenas 3 governadoras. No Congresso Nacional, 57 deputadas e 15 senadoras legislam para uma nação que, em toda sua história, conheceu apenas uma presidente. As mulheres decidem as eleições, mas o espaço de atuação política ainda é um território a ser conquistado. O déficit de participação feminina também é perceptível no âmbito jurídico. Por exemplo, o Brasil possui cerca de 18.900 magistrados. Dentre eles, somente 40,15% são mulheres. No Rio Grande do Norte, a participação feminina possui cerca de 40,92%. Mas em alguns outros estados, esses dados são mais alarmantes. No Piauí, em Roraima e no Mato Grosso do Sul, a participação feminina possui menos de 30%. Segundo dados do Conselho Nacional do Ministério Público, existem cerca de 13.170 promotores e procuradores de justiça. No entanto, as mulheres representam apenas 40,54% desses dados. No entanto, existe um dado positivo. Em dados da Pesquisa Nacional de Defensoria Pública, da década de 2020, existem cerca de 7.520 defensores públicos, mas as mulheres representam 51,5% desses dados. A disparidade salarial ainda é muito presente na sociedade brasileira, mesmo com os avanços sociais e legais que já foram vistos historicamente. Segundo dados do IBGE, em cargo de direção e gerência, as mulheres recebem cerca de 1/3 a menos do que os homens. Enquanto os homens recebem cerca de R$10.000 em salário, as mulheres recebem cerca de R$6.700. Segundo o 5º relatório de transparência salarial do Ministério do Trabalho, as mulheres recebem cerca de 21,3% a menos do que os homens em empresas privadas de até 100 funcionários. Apesar dos avanços, a desigualdade de gênero ainda existe no mercado de trabalho, tanto nos setores públicos quanto privados. Então, a seguinte questão permanece: a presença feminina nesses cargos é realmente significativa na realidade? Nós temos mais homens que mulheres na Defensoria Pública. Mas, hoje, na minha carreira, nós temos uma predominância do protagonismo feminino. Aqui na universidade, no Departamento de Direito, nós somos poucas mulheres. Nós somos, eu acho que 5 ou são 6 mulheres, mas continua o protagonismo feminino igualmente aqui. E atualmente, nesse cargo, eu vejo que o percentual de mulheres ainda é muito baixo.
principalmente atuando como engenheira. A maioria que atua como engenheira estão em cargos administrativos sem perspectiva de crescimento para um cargo de liderança. Além dos números, a desigualdade de gênero também aparece nas experiências do dia a dia. Nesse sentido, você sofreu algum tipo de desvalorização ou discriminação por ser mulher atuando na sua área? Como defensora pública, de vez em quando a gente é subestimado, principalmente quando a gente atende homens. Quando a gente atende homens, e dependendo da situação, os homens tendem a nos inferiorizar. Uma certa vez, eu fui fazer um júri e eu levei um estagiário meu que já era um senhor. E quando esse senhor me viu, ele me ignorou. E ele foi conversar com o meu estagiário, que era um homem. Aí ele chamando o estagiário, o todo de doutor, aí o estagiário disse, a doutora é ela, quem vai me defender é ela. E ele me ignorou sumariamente. Bom, em relação à discriminação no ambiente de trabalho, já passei por uma situação de discriminação por ser mulher. Foi relacionado a uma promoção, então eu queria determinado cargo e me foi dito que não seria possível por conta de ser mulher, ser sexo frágil e não aguentar a determinada pressão que o ambiente de trabalho exigia. Atualmente eu trabalho justamente nesse cargo, em outra empresa. Então, assim, o problema não era o sexo, né? O problema não era o gênero. O problema é a mentalidade das pessoas que estavam acima de mim no outro emprego. Como medida afirmativa, existe a Lei 14.611 de 2023, que obriga que empresas com mais de 100 funcionários façam relatórios semestrais para garantir a igualdade salarial. Além disso, empresas que não tiverem práticas discriminatórias serão obrigadas a pagarem multas e deverão criar um plano de ação para diminuir essa desigualdade. A Resolução 540 de 2023, que busca materializar a igualdade de gênero prevista pela Constituição, determina em seu artigo 2º que todos os órgãos do Poder Judiciário devem tentar equilibrar a quantidade entre homens e mulheres, sempre tentando chegar no número quantitativo de 50%. Além disso, a Resolução 525 de 2023 determina que caso as cortes não alcancem a proporção de 40% para 60% dos cargos destinados à magistratura, devem ser destinadas listas exclusivas para a contratação de mulheres. Mas afinal, essas medidas que visam a igualdade de gênero são suficientes? Embora nossa sociedade tenha apresentado avanços significativos na inserção da mulher no mercado, há ainda grande número de mulheres que são silenciadas, sobrecarregadas e ainda possuem pouca representatividade nos topos. Para promover a igualdade de gênero, é fundamental que se tenham medidas especiais, como a fiscalização para assegurar a presença feminina em cargos de decisões políticas e nos negócios. Por décadas, a desigualdade foi naturalizada e construída sistematicamente para nos silenciar. Por isso, não podemos mais aceitar que a nossa presença em espaços de decisão seja vista como um excesso ou uma exceção, pois ocupar esses espaços é, na verdade, um direito. Embora nos quisessem silenciadas, estamos aparecendo. Embora nos quisessem desistentes, estamos resistindo. Por isso, como afirma a ministra Carmen Lúcia, temos a igualdade na lei, mas se faz urgente que ela pulse na vida.